Próximo exercício. Aqui é da Universidade Federal de Goiás. O ácido desoxirribonucleico, DNA, é uma macromolécula, ou seja, uma molécula muito grande, com uma cadeia orgânica muito grande, formada por duas cadeias. Em cada uma dessas cadeias existem açúcares e fosfatos que se alternam. Ligadas aos açúcares existem bases nitrogenadas, que unem essas cadeias por pontes de hidrogênio. Uma sequência de bases em uma cadeia é complementar à outra. Assim, adenina, timina, citosina, citosina, guanina, adenina, guanina, ligado a timina, adenina, guanina, citosina, timina, citosina. A seguir estão as fórmulas estruturais planas dessas bases. Então, aqui eu tenho a adenina, citosina, guanina e a timina. O que eu vejo como característica aqui, ó? Nitrogênio e oxigênio são grupos o quê? Polares, porque são bastante eletronegativos. Ele pede, represente as pontes de hidrogênio ou as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases do DNA. Então, você vai ter que fazer o desenho da interação, por exemplo, entre a adenina com a timina, citosina com a guanina e assim por diante, né? Então vamos lá. Adenina com a timina. Faço o desenho das duas estruturas moleculares e eu vou fazer tracejado a representação da interação intermolecular, que é por pontes de hidrogênio, o exercício já falou. Quem que vai fazer a interação com quem? Vocês estão vendo aqui, ó, o hidrogênio ligado ao grupo mais eletronegativo na adenina, que é o nitrogênio, vai interagir com o elemento mais eletronegativo na timina, no caso aqui o oxigênio. Vocês vão colocar a molécula lado a lado, enquanto que o hidrogênio da timina, ligado ao nitrogênio, interage com o nitrogênio da adenina. A mesma coisa vai acontecer aqui na citosina. Eu vou ter o hidrogênio com oxigênio, nitrogênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. Percebam que o hidrogênio da interação sempre está ligado ou a nitrogênio, que é o terceiro elemento mais eletronegativo, certo? Esse exercício também tem no livro, ele está resolvido. Próximo exercício. O gráfico a seguir apresenta os dados de massa molecular, M, versus pontos de ebulição, PE, para os 4 primeiros termos da série homóloga dos álcools primários. O que são termos da série homóloga dos álcools primários? Significa que eu vou pegar o menor álcool, o que tem menor número de carbonos. Então, seria o metanol, que só tem um. Então, seria CH3. O segundo da série vai ser o que tem 2 átomos de carbono, o etanol, CH3, CH2OH. Depois, o terceiro da série teria 3 átomos de carbono. O quarto da série, 4 átomos de carbono, certo? Aí, então, conforme eu vou aumentando o número de carbonos na cadeia, o que vai acontecendo com a massa molecular ou massa molar? Ela vai aumentando, né? Eu tenho aqui o primeiro, que está em um pouco maior que 25. Depois eu tenho o segundo, que está em torno aí de 45, por aí. Depois eu tenho o quarto, o terceiro, que está um pouco acima de 50, e o último quarto, que está aí em quase 75, 60 e pouquinhos, 70 e pouquinhos unidades de massa molecular. Então, analisando-se os dados apresentados, verifica-se que os álcools com massa molecular mais elevada apresentam, o que a gente conclui aqui desse gráfico? Quanto maior a massa molecular, o que está acontecendo com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentando. Então, se eu estou aumentando a massa molecular, eu estou aumentando a temperatura de ebulição segundo o gráfico. Agora eu quero saber por quê? Já que todos eles são álcools, então o tipo de polaridade das moléculas é o mesmo, né? Todos têm o grupo OH ali, então todos são polares.
Porém, lembra que eu tinha falado para vocês, conforme eu vou aumentando a cadeia carbônica, conforme eu vou aumentando o número de carbonos, eu vou aumentando a parte apolar da molécula, ou seja, eu vou diminuindo a polaridade da molécula. Então, analisando tudo isso, a alternativa correta seria a letra D, né? Analisando-se os dados, desculpa, a letra C. Analisando-se os dados apresentados, verifica-se que os álcoois com massa molecular mais elevada apresentam maiores pontos de ebulição, sim, devido ao aumento do número de interações intermoleculares do tipo de Van der Waals. Lembra que Van der Waals é o nome geral para as interações intermoleculares. Quando eu não quero falar de polo, ligação de hidrogênio, de polo induzido, eu falo força de Van der Waals. Então, o que ela está dizendo, essa alternativa? Quando eu comparo compostos orgânicos que têm o mesmo tipo de interação, conforme eu vou aumentando a cadeia, eu também estou aumentando a massa molecular. E, consequentemente, eu aumento o número de pontos de interações entre moléculas vizinhas. Logo, maior a quantidade de energia fornecida para romper essas interações. Maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, a alternativa correta é a letra C. Próximo exercício. Dados os compostos 1, 2 e 3 a seguir. Então, composto 1, temperatura de ebulição 42 graus Celsius. Composto 2, temperatura de ebulição 63 graus Celsius. Composto 3, não tenho aí dados sobre a temperatura de ebulição. Todos os compostos que eu estou visualizando, eu vejo que são hidrocarbonetos, correto? Letra A. Quais os nomes dos compostos 1 e 2? Então, a gente vai fazer uma revisão aí de nomenclatura de compostos orgânicos. Letra B. Os compostos 1 e 2 apresentam a mesma massa molar e diferentes temperaturas de ebulição. Comparando com as temperaturas de ebulição desses compostos, o que é possível afirmar sobre a temperatura de ebulição do composto 3? Ela é maior ou menor que dos compostos 1 e 2? A gente já verifica. Então, vamos começar aí fazendo a letra A o nome dos compostos 1 e 2. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que localizar a cadeia principal. Lembrando, a cadeia principal tem que conter a insaturação, a dupla ligação, e ser o maior número de carbonos possíveis. Então, a cadeia principal é essa daqui, que eu tenho quantos carbonos? 2, 3, 4, correto? Então, por isso o prefixo but, 4 carbonos. Mas na hora que a gente vai dar um nome, a gente sempre começa por que ficou fora da cadeia principal, as ramificações. Numerando a cadeia, eu tenho que começar a numerar dessa ponta, por onde está a dupla ligação. Então, ela cai com o menor número. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, no carbono 3, eu tenho duas ramificações iguais, dois metis. Então, fica 3,3 porque são duas, metil o nome da ramificação. Lembra que metil porque é um carbono só. Na cadeia principal, 4 carbonos, but. E a ligação dupla está no primeiro carbono, 1. Em, porque é um alceno, dupla ligação, e terminação de hidrocarboneto é o. Composto 2. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia linear e começar a numerar daqui do primeiro carbono onde está a dupla ligação. Então, o prefixo para 6 carbonos é hexa, correto? 1, porque é o carbono número 1 que tem a dupla, em dupla ligação ou por ser hidrocarboneto. Então, alternativa A respondida. Agora, o composto 3, na letra B. Ele quer saber, comparando o composto 3 com o composto 1 e 2, qual vai ser a previsão aí de temperatura de ebulição? O que a gente pode afirmar sobre a temperatura de ebulição dele? Se nós analisarmos, fazemos a comparação entre o composto 1 e o composto 2, a gente vê que o composto 2 tem uma temperatura de ebulição maior que o composto 1, mesmo os dois tendo a mesma massa molar que foi afirmado aqui no enunciado da questão B, do item B. Por que isso acontece? Porque o composto 2 tem uma cadeia linear, logo vai ter maior número de pontos de interação entre
seus carbonos, no caso aqui seriam 6 pontos de interação, enquanto no composto 1 eu tenho apenas 4, na verdade 3, né? Porque esse carbono aqui ele está impedido de fazer essa interação. Na verdade são 4, desculpa. Então são 4, 1, 2, 3, 4, com a molécula vizinha. Então, 4 pontos de interação no composto 1, frente a 6 pontos de interações no composto 2, eu vou ter que fornecer mais energia no composto 2. Logo, a temperatura de ebulição vai ser maior. Com esse mesmo raciocínio, eu consigo determinar qual vai ser a previsão do composto 3. Por quê? Ele tem 6 carbonos. Então, são 6 pontos de interação. Correto? Na verdade, o composto 2. O composto 3, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui ele seria igual ao composto 2. Mas aí, ó... perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui são 9 pontos de interações frente a 6 do composto 2. Logo, o composto 3 vai ter uma maior temperatura de ebulição em relação aos outros dois compostos. E é o que fala aqui. O composto 3 apresentará a temperatura de ebulição maior que os compostos 1 e 2, pois sua cadeia é mais longa, a superfície de interação entre moléculas é maior. Quanto maior a força de Van der Waals entre as moléculas, maior será a temperatura de ebulição. Quando a cadeia é ramificada, que é o caso do composto 1, ocorre diminuição na superfície de interação entre as moléculas e, portanto, diminui a temperatura de ebulição. Próximo exercício. Uma das propriedades que determina a maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é sua solubilidade em água. Então, vamos parar para pensar. Se for mais solúvel em água, mais fácil ser eliminado na urina. Maior quantidade a gente vai encontrar daquela vitamina na urina, né? Quanto menos solúvel, menor a quantidade da vitamina na urina. Pensando nisso, letra A. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. Para ser eliminada na urina, ele está dizendo em relação à solubilidade em água. Então, o que eu tenho que pensar? A água é uma molécula polar ou apolar? A água é uma molécula polar. Então, se eu quero eliminar a vitamina com maior facilidade na urina, mais facilmente na urina, eu tenho que pegar uma vitamina que seja mais polar. Entre a vitamina A e a vitamina C, qual é a mais polar? A vitamina C. Por que a vitamina C é mais polar? Porque ela tem vários grupos que contêm oxigênio e hidrogênio, correto? Ah, mas a vitamina A também tem a hidroxila. Sim, a vitamina A também tem hidroxila. Porém, a parte apolar, a parte de carbono e hidrogênio da cadeia é maior. E isso acaba fazendo com que a polaridade da vitamina A diminui, ela caia para apolar. Então, qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? É a vitamina C. Ela é mais facilmente eliminada na urina, pois apresenta maior quantidade de grupos hidroxila, que fazem ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio com a água, né? Porque OH, hidrogênio ligado ao oxigênio, vai interagir com esse hidrogênio interage com o oxigênio da água, da molécula de água e assim por diante. Correto? Letra B. Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina A. A justificativa é porque ela é mais polar, porque ela faz ligação de hidrogênio, né? A vitamina C possui maior quantidade de grupos hidroxila do que a vitamina A, consequentemente faz maior quantidade de ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio, que são ligações mais intensas do que as forças de Van der Waals, tá? Correto? Então, gente, espero ter esclarecido aí o conteúdo do capítulo 21, né? Agora, se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntar, esclarecer as dúvidas para depois partir para fazer os exercícios, tá? Por hoje é só. Até a próxima!